Fugindo de Deus, nosso tema para o livro de Jonas. Temos meditado neste livro nas últimas quartas-feiras, vamos continuar neste livro ainda, pensando em Fugindo de Deus. O livro de Jonas fala de um momento, de um acontecimento na vida de Jonas, quando ele foge de Deus. E hoje nós vamos focar no verso 9, num pensamento do verso 9, capítulo 2, verso 9, capítulo 2, verso 9. Mas Jonas é marcado como aquele então que foge de Deus. Jonas 1, 3 diz: Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. A história de Jonas é bem conhecida. Ele é o profeta em Israel, entre o povo de Deus. E ele é enviado por Deus, ou Deus diz a ele para ele ir a Nínive pregar julgamento e justiça àquele povo terrível, cruel, um grande império, poderoso, mas cruel. E Jonas entende que ele não deve pregar, ou que ele não quer pregar, melhor dizendo, e ele não quer fazer o que Deus pediu. Ele detesta os ninivitas. Os ninivitas são maus, cruéis, imperialistas. E então ele prefere fugir, ir para uma outra direção, tomando um navio no porto de Jope, e navio que ia para Tarsis. Por isso, então, ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele deixa a terra, tudo que era do Senhor, e vai empreender esta fuga. Nós vamos focar no verso 9 do capítulo 2, mas recordando, antes de lermos o trecho que queremos ler, recordando então que Jonas nessa fuga não tem sucesso, porque fugir do Senhor é algo em glória, não é um caminho, não há sucesso nisto. E lá está ele no navio, mas Deus envia uma tempestade tremenda, agressiva, que vai pôr o navio a pique. E todo mundo está apavorado no navio, os marinheiros, cada um clamando ao seu Deus, naquela cultura toda politeísta, e a tempestade continua forte. Finalmente Jonas é descoberto e é revelado que ele é o problema, e ele confessa que ele é o problema mesmo. Aquela tempestade veio por causa dele, ele está fugindo do Senhor. E ele recomenda que ele seja tirado, ele mesmo recomenda que ele seja tirado no mar e tudo vai se acalmar. E depois de relutar, os marinheiros relutarem, atiraram a pessoa ao mar, eles finalmente veem que não tem jeito, o navio não vai sobreviver. E eles então, com muito temor, jogam Jonas ao mar. Mas Deus está atrás de Jonas, Deus está corrigindo Jonas, e Deus não vai abandonar Jonas. Ele envia um peixe para então intervir ali, um grande peixe que engole Jonas. E Jonas vai ficar então um tempo nesse peixe, numa experiência equivalente à morte. E lá dentro do peixe ele ora um salmo. E nós vamos ler este salmo. Vamos começar no capítulo 2 com o verso 1, depois então nosso foco está no verso 9. Vamos recordar o salmo todo deste homem, que deveria perecer nas águas turbulentas, mas Deus resgata através de um peixe, e aí surge este salmo. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos receber a palavra de Deus com atenção e coração aberto nesta noite. Diz assim o verso 1 do capítulo 2: Dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti
ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aqui nós temos um salmo, que salmo é este? É um salmo de gratidão. Os salmos têm diversas mensagens e natureza quanto seu tema, e este é um salmo classificado como gratidão. No verso 6 ele diz: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E o verso 7 continua: quando a minha vida já se apagava, eu lembrei-me de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então, aí está Jonas vendo claramente a intervenção de Deus e a sua, então, gratidão. Ele estava no limite e Deus não permitiu que ele fosse finalmente liquidado. Então, ele é grato a Deus. E o verso 9, ele diz o quê? Mas eu com um cântico de gratidão. Eu com um cântico de gratidão. E depois de dizer tudo isso, essa gratidão, cantando a louvor, adoração a Deus, ele conclui o salmo dizendo que a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Você ouviu a frase de Jonas, do salmo aqui? A salvação vem do Senhor. Recebemos a palavra de Deus nesta leitura. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Palavras de Dom Pedro I, quando ele, como príncipe regente, foi intimado a voltar a Portugal, deixar o Brasil. Independência ou morte, outra frase dele, num outro momento chave da história do nosso país. Sigam-me os que forem brasileiros. Frase de Duque de Caxias também numa hora chave, quando o Brasil estava em guerra com o Paraguai, e lá estavam então à beira do Itororó, uma ponte pequena, de um lado do rio os paraguaios, do outro lado os brasileiros, e o embate não avançava, e estava difícil já há alguns dias. Finalmente, Duque de Caxias resolve atravessar a ponte em direção ao inimigo, empunhando a espada e desafiando: sigam-me os que forem brasileiros. Duque de Caxias se torna, e até hoje então, o patrono do exército brasileiro. 50 anos em 5. 50 anos em 5. Frase do otimista, do estadista Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, que inclusive nesse projeto de 50 anos em 5, construiu Brasília, acelerou a vinda da indústria do automóvel ao Brasil, etc. A história é marcada, nossas vidas também são marcadas por frases. Podemos continuar citando frases chaves, frases que têm um peso pelo seu momento histórico, pelo seu conteúdo, uma grande verdade, um grande acontecimento expresso em algumas poucas palavras de forma tão bem colocadas, e se tornam frases chaves para a nossa história, para a nossa inspiração muitas vezes, frases e frases chaves. Isto é parte da existência humana, mas nós temos uma neste texto da palavra de Deus que é inigualável. Nenhuma frase, em nenhum momento da história humana pôde-se dizer uma frase que tem este peso, um significado com este peso. A salvação vem do Senhor. Simplesmente isto. No português, 4
palavras aí nós podemos colocar: a salvação vem do Senhor, os 5, o artigo. Então nós temos aí um pensamento pequeno, mas não há outro pensamento mais importante e de maior peso na história da humanidade. Você já entendeu esta frase? Você entende o peso? Ou você já foi objeto, alvo daquilo que esta frase significa? A salvação vem do Senhor. Aqui está Jonas neste momento, e Jonas foi alvo desta frase, do que ela significa, e ele marca, inclusive, declamando, exclamando esta frase, e concluindo sua oração e pensamento, seu salmo: a salvação vem do Senhor. Jonas, o fugitivo, esteve para perecer fisicamente, e ele foi salvo pela intervenção de Deus. Mas Jonas não foi salvo primeiramente da destruição física, não foi salvo da morte física. A questão toda de Jonas, nos embates físicos que ele experimenta, no navio, a tempestade, depois então jogado ao mar, depois então no peixe, esses embates físicos de Jonas, na verdade, são um reflexo e são paralelos a um embate muito mais profundo e maior, a um embate espiritual, isto é, um embate entre ele e o seu Deus, um embate em relação ao seu relacionamento com Deus. Ele foge da presença do Senhor. Jonas quer fugir da presença do Senhor. Então, quando ele diz a salvação vem do Senhor, não é que primeiramente Deus o resgata da morte, do perecer fisicamente. Sim, isto é verdade, mas é mais que isto. Primeiramente, ele é resgatado para o que? A presença de Deus, o relacionamento com Deus, o voltar-se para Deus. De fugitivo, no ventre desse peixe, ele faz uma oração de retorno a Deus e de gratidão e de reconhecimento, e que Deus é quem salva. Precisamos olhar então esta frase: a salvação vem do Senhor, entendendo cada termo e entendendo o relacionar dos termos, não somente entender cada termo, mas entender como é que eles se interligam. E aí, como um é dependente do outro, e como então é grande esse pensamento, esta frase. Jonas canta a sua salvação. A salvação vem do Senhor. A pergunta é: que salvação é essa? Que salvação é essa então? Seria o drama humano, o maior drama humano, sentimental. Meu problema está nas minhas emoções. Eu preciso satisfazer minha afetividade. Eu preciso encontrar uma forma de corresponder com os meus anseios sentimentais. Ou então, eu preciso sentir um pouco mais as coisas. É importante sentir. Vivemos na era do sentir. A afetividade, sentimento está em alta. E há tanto de influência na chamada vivência, inclusive do mundo evangélico nisto, inclusive no cultuar. Eu senti a presença de Deus. Ali foi tocado pela sensibilidade, talvez de uma melodia ou uma palavra que levava a um emocionalismo, e aí então se entende que a questão é o sentimento, inclusive quando se pensa na pessoa de Deus ou nossa situação. Mas seria aqui Jonas então, seria aqui o caso de Jonas estar dizendo: a salvação é a salvação dos meus sentimentos. O problema de Jonas era o sentimento? Certamente que não é isso que ele está falando aqui. Seria salvação financeira? Quanta busca e quanta pregação do Evangelho não é voltado para o material. E entendemos que precisamos de Deus, e quando encontramos Deus somos salvos materialmente. E há testemunhos para se dar, e quantas igrejas
pecado que leva à condenação e que exige então salvação. Essa questão, porque a questão moral é uma questão a ver com o quê? Com o meu relacionamento com Deus. E quando eu rompo com Deus, eu caio no pecado, então. Não fazer a vontade de Deus é pecar. E aí estar em condenação, em caminho de perdição. E eu preciso de salvação e todo ser humano precisa de salvação. Por isso ele vai dizer, a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Agora, quando eu rompo com Deus, caminho para o pecado, não faço a vontade dEle, vou buscar meus próprios princípios, minha própria direção de vida, isto traz-me perturbações emocionais existenciais. Mas as minhas perturbações existenciais e emocionais não são o verdadeiro problema, são decorrências do verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que eu estou rompido com Deus, eu estou desacertado com Deus, eu estou em estado de perdição. E então eu preciso salvação. De que forma e que salvação? Eu preciso reatar com Deus. Eu preciso reatar com Deus. Então voltar também a fazer a vontade dEle nos meus caminhos, a obedecê-lo e os seus princípios. E aí então vou trabalhar com Deus e no acerto com Ele as minhas emoções e a minha crise existencial de propósito de vida, de vazio e aquelas muitas outras coisas, os desacertos que o ser humano tem e que está aí gritante na sociedade, e as drogas estão sustentando as pessoas, sejam drogas de rua, sejam drogas da farmácia, tentando se achar salvação. Mas esses problemas nossos emocionais têm que ser tratados com Deus, os problemas existenciais é com Deus. Mas primeiro, então, precisamos nos acertar com Deus. Então, quando Jonas fala em salvação, ele está falando de uma salvação muito específica, e essa salvação vai ser explicada e ensinada em todas as Escrituras, será explicada e ensinada essa salvação nos Evangelhos, nas cartas apostólicas. Essa salvação específica é o que Jesus Cristo ensina e é a salvação para a qual Ele veio. Nos reatar com Deus e nos levar a viver uma vida de obediência a Deus, a vida moral, então acertada com Deus, então uma vida preenchida por Deus. É aí então isto acertar as outras questões das nossas vidas. Salvação, que salvação? Salvação dos nossos caminhos de fuga de Deus, de rompimento com um Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade, ou queremos fazer a vontade que o mundo propaga, prega, diferente da vontade de Deus. E aí eu entro na fuga de Deus. Alguém fugindo de Deus aqui nesta noite? Lembre-se, a salvação vem do Senhor. Salvação esta que é necessária. Jonas, então de fugitivo e culpado, ele vai agora estar o quê? Reconciliado com Deus. Rompido, culpado, fugitivo, agora reconciliado. E aí sim, ele é livre o quê? Da perturbação, falta de paz, da culpa, da destruição, do niilismo. Não há nada pelo que esperar, não há esperança, não há propósito da vida, é um nascer e morrer, correr para aqui e para lá até morrer, é um vazio. Não há esperança eterna, esperança no verdadeiro sentido da palavra, não há nada além deste mundo passageiro. Culpa, não sei o porquê, mas não me sinto bem, não estou iluminado pela palavra, não consigo entender que eu estou longe de Deus, sou culpado, ando em caminhos errados. É preciso reconciliação. É isto que Jonas encontra aqui neste salmo. Por isso que ele vai bradar e cantar sobre salvação. Salvação. O problema do ser humano primordial é perdição. Isto é, ele está fugindo de Deus, rompido com Deus, e aí a sua vida está toda desacertada. Não se acerta consigo mesmo no seu íntimo, não se acerta com os outros. E a sociedade, inclusive, entra em decadência. Esse é o problema do ser humano. Era o problema de Jonas, é o problema de todo ser humano. Fuga de Deus.
Onde começou isso? No Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, então, rompem com Deus, eles passam a ser fugitivos, eles vão para o meio das árvores e estão evitando Deus. E desde então assim tem sido, e o problema entrou na vida humana. Salvação, é importante entendermos o termo muito claramente. O que Cristo estava fazendo na cruz? Por que Ele estava lá? Para dar um exemplo sentimentalista, olha, estou aqui morrendo, vocês também aí sofram. Não, ali Ele estava criando a possibilidade de salvação, de podermos nos acertar com Deus, nos reconciliarmos com Deus. E o primeiro problema é culpa, por isso erro moral, de rompimento com Deus, por isso a morte de Jesus Cristo substitutiva. Lembremos sempre disto, para que não fiquemos confusos. Neste mundo onde, na nossa sociedade agora, entra tantas ideias religiosas, espiritualistas, qual é o problema? E o que é que está se propondo a resolver? As Escrituras são muito claras, é uma questão de salvação, mas salvação definida pela palavra. Não pelo que eu acho ou alguém acha ali na esquina, mas o que a palavra diz. É sobre isso que Jonas está falando. É isso que leva ele a bradar: a salvação vem do Senhor. Que salvação é esta? Fui salvo de uma vida de fuga de Deus, e agora em Cristo estou alinhado, acertado, reconciliado com Deus. Tenho paz, tenho um sentido de vida eterno, sei como viver a vida sábia obedecendo a Deus, e eu tenho um propósito eterno para a minha vida. Tenho um preenchimento, sei lidar com o mal, reconheço o mal, enfim, fui salvo, estou reconciliado, não sou mais um fugitivo. Mas note bem, a salvação vem do Senhor. E aí, que Senhor é este? Eis a questão, que Senhor é este? Quando a palavra Senhor aparece, como neste caso aqui no Velho Testamento, é porque no original, que é o hebraico, a língua dos judeus, está ali, na verdade, o nome de Deus, Yahvé. Às vezes alguns falam Jeová, mas mais corretamente na transliteração Yahvé ou até Javé, mas Yahvé, o nome de Deus que Israel conheceu como Deus de aliança, o Deus que os buscou, fez deles o seu povo. Yahvé, esse Deus pactuado com eles, Yahvé. Mas primeiramente, antes disso, é o Deus Criador, tudo foi formado por Ele. O Senhor, Yahvé, tudo é criação dEle, mas tudo depende da sustentação dEle. Sem a sustentação dEle, tudo cairia e seria então algo, iria implodir, seria destruído. Deus criou e Deus sustenta. Ele é o Senhor então de todas as coisas, mas é este Deus também que da sua glória e grandeza se volta para o ser humano que fugiu dele, foge dele e vai criar o povo de Israel como início de um plano para abrir a oportunidade do fugitivo parar de fugir. É o Deus então que age em salvação. Mas note bem aqui, quando então Jonas fala a salvação vem do Senhor, ele está falando de um monoteísmo muito estrito. Não há outro Deus. Há pouco tempo atrás, Jonas estava lá no barco e diante da tempestade, ele fugitivo, alienado, dormindo lá no convés do navio, em cima, enquanto a tempestade batia, os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. São muitos deuses. E então Jonas vai falar a ele, quando ele é achado como culpado, sobre o Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz no texto anterior que não lemos nesta noite. É o Deus único, não os deuses de vocês, mas um Deus que não é o Deus do mar, é o Deus que criou o mar, maior do que este mar agitado aqui agora. O Deus dos céus e da terra, Criador de tudo, diz ele. Então, é um Deus único, é um monoteísmo muito claro, não há outro Deus. E mais, a salvação vem do Senhor, vem deste Deus. Então,
Não há espaço para sincretismo. Vamos pegar Deus e mais algumas coisas. Quem sabe Ele é o Deus maior, mas depois alguns espíritos, alguns deuses, alguns ídolos. Vamos fazendo uma somatória. Não, a salvação vem do Senhor. É uma forma aqui exclusiva. Não vem de mais ninguém a não ser do Senhor. Não há salvação para o ser humano a não ser em Yahvé, o Deus único, Criador, sustentador, e o Deus que busca, o Deus Salvador, é em Jesus Cristo. A salvação vem do Senhor e somente do Senhor. Precisamos martelar isso em nossas mentes e corações, porque não é o pensamento do mundo aí fora, e todos estão dizendo que vamos nos ajuntar uns aos outros, dar as mãos, e vamos todos dançar e cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, como crianças, esquecendo as verdades. Sim, há religiões no mundo, não duvidamos até da boa intenção, mas há uma diferença intransponível. Nós devemos viver com outras religiões e as outras religiões conosco de forma civilizada, com devido respeito que cabe com atitude civilizada, mas quando chega-se às posturas da ideia e das verdades, a discordância tem que existir e tem que ser permitida a discordância, e a discordância é grande. A salvação que vem do Senhor não pode advir de mais nada e não permite sincretismo com outros senhores e com outras propostas. A salvação vem do Senhor, vem somente do Senhor. É isto que Jonas está colocando aqui. E esse Deus, então, aliancista, é um Deus relacional. Não é apenas um ente, como Aristóteles pensava lá no seu próprio mundo. É um Deus relacional. Ele chama Israel, ele forma Israel, ele vai atrás de Jonas e finalmente ele se manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Veio andar muito próximo entre nós, chegou muito perto porque quer-nos perto dele. Ele quer-nos que nós paremos de fugir e nos voltemos para nos aproximar dele. Esse é o grande chamado da cruz. Deus quer fazer esta aliança conosco, em Cristo Jesus. Salvação vem do Senhor, esse Deus aliancista. Aliás, o nome Jesus, que é a mesma coisa que o nome Josué no hebraico, e Jesus é uma forma, vai do hebraico para o grego, uma transliteração, mudando um pouquinho o som para se adaptar à língua, e depois vem para nós no português também, com outra adaptação, do grego para o português. Mas a palavra Jesus e Josué quer dizer simplesmente o seguinte: Yahvé salva. É isto que na origem do termo, do nome, no hebraico, é isto que significa o nome Jesus. Yahvé salva. Então você percebe que esta frase aqui é simplesmente basilar e fundamental na história da salvação, na obra de Deus de salvação. Yahvé salva, é isto que quer dizer Jesus. Quando Jesus faz aquela chamada entrada triunfal em Jerusalém, é narrado nos 4 evangelhos, particularmente Marcos capítulo 11, verso 9 ali, e no contexto, Jesus monta no jumentinho, ele entra, o povo aclama e jogam palmas, né, folha de palmeiras, etc. E o povo ali, em Marcos fica muito claro, no relato de Marcos 11, no verso 9, o povo canta e exclama o Salmo 118, particularmente o verso 25. E o que o povo diz? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, que quer dizer a palavra Hosana no hebraico. Em português vai surgir inclusive o nome para a mulher, a Rosana, vem daqui. Hosana, salva-nos, ou salva-nos, pedimos, clamamos, salva-nos. É este o grito, é o salmo que a multidão toma e grita ali quando Jesus entra em Jerusalém.
Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salvação. Deus é um Deus especialista em salvação. E um Deus que salva em verdade. Aliás, essa palavra Hosana, inclusive, tornou-se inclusive uma expressão comum para se usar em qualquer momento de celebração diante de Deus. Uma expressão de celebração, um momento de bênção, um momento de gratidão, de alegria no coração diante de Deus. O que dizer? Hosana, 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 Hosana. Salva-nos, salva-nos, salva. Porque é sobre isto que é a revelação de Deus das Escrituras, a história da salvação em Israel e depois em Jesus Cristo. Então, não esquecendo que este Senhor é o único Criador, sustentador, mas é o Deus relacional, o Deus da aliança, que quer nos salvar e enviou Jesus, aquele que tem o nome Yahvé salva. A salvação vem do Senhor e somente dele. Não se esqueça disto. Ou você vai se perder, ou você vai se confundir. Mas note o verbo. A salvação vem, vem. A única fonte é o Senhor. É somente dele que ela vem. Não vai vir de mais ninguém, de mais nada. Deus, Yahvé, é o único que pode salvar, pode enviar salvação, e é o único que pode, mas também que envia a salvação. Vem, ela vem do Senhor. A fonte, a origem, emana dele. E quando diz ela vem do Senhor, Jonas experimenta a salvação em que sentido quando ele diz vem? Jonas é um fugitivo, Jonas é um culpado, merecia perecer no mar ali, poderia perecer no mar. Ele mesmo reconheceu, me joga no mar porque eu sou culpado. Mas Deus interveio. A salvação vem do Senhor, por quê? E o que é essa salvação? É graça, é misericórdia, é Deus dando. Ela vem do Senhor, então, no sentido de uma dádiva imerecida. Deus se volta para nós em Cristo, quando nós não merecemos nada. A salvação vem dele, somente dele que ela vem. Não se esqueça, se você precisa de salvação, você está fugindo, está na pior, lembre-se, é do Senhor que vem, só Ele pode conceder e Ele concede. Então, não virá das obras. Jonas, para ser salvo ali, não precisou fazer nenhuma obra. Aliás, ele faz voto de sacrifícios, de gratidão, mas como resultado de ter sido salvo, e não para ser salvo. Nada de obras, nada de méritos humanos, a salvação vem do Senhor, não vem de mim, nem mesmo vem de Deus e de mim. A gente precisa trabalhar junto aí. Vem só dele, é dele que vem a salvação. A nós cabe apenas pararmos a fuga tola, onde estamos rompidos com Deus, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ela vem do Senhor, isto é, ela é prerrogativa de Deus. Deus é soberano em relação à salvação. Não sou eu nem você. Nós não ordenamos salvação, nem ordenamos Deus. Deus age para salvar segundo a sua vontade soberana. É prerrogativa dele que vem. E porque vem dele, então, é irresistível. Quando Deus salva, ninguém resiste. Agora, esse é o problema de Jonas. Esse é o problema de Jonas. Porque Deus salva e a salvação vem do Senhor. Por que é o problema de Jonas? Jonas não quer que isso aconteça com os ninivitas. Povo terrível, mau, eu quero é que caia fogo do céu sobre eles. E Jonas vai explicar esse drama no livro, mais à frente, não é? Por que eu não fui pregar aos ninivitas? A mensagem que Deus me deu era a mensagem de julgamento. Porque eles mereciam julgamento. Mas Jonas pensou: vou pregar julgamento. Esse povo vai cair em si, vai se arrepender e Deus irá perdoá-los. Eis o problema de Jonas.
Dificuldade com o fato que a salvação vem do Senhor. Não é o Jonas que determina quem vai ser salvo, quem não vai ser. Não é Jonas que mede quanto que a graça de Deus deve ir ou não deve ir. A salvação vem do Senhor. Mas quem não precisa dessa salvação, quem não precisa da vinda dela, Jonas precisou. E ele agradece, ele reconhece. Mas por que, Jonas? Só você? Por que os ninivitas também, que fogem do Senhor, não têm esta possibilidade? Fato é que essa salvação vem do Senhor. Ela viria para os ninivitas, mais à frente o livro vai dizer isto. Ela veio para os marinheiros que clamavam aos seus deuses e depois passaram, diz a narrativa anterior, esse texto, que eles passaram a clamar ao Senhor Yahvé. Eles oram, inclusive, ao Senhor Yahvé, o Deus que Jonas apresentou para eles no convés do navio, no meio da tempestade. E essa salvação alcança o próprio Jonas, que maravilha! Ela vem de forma soberana e de forma irresistível. Vem sobre todo pecador. Alguém aqui nesta noite, rompido com Deus, não encontrou ainda a salvação? A salvação do Senhor é o que você precisa. Parar de fugir. Algum filho de Deus aqui em Cristo, fugindo como Jonas em alguma área da sua vida, é hora de voltar atrás e corrigir. Mas essa salvação, porque vem do Senhor, ela é eficaz. É eficaz. Quando Deus age e traz a salvação, é eficaz. Qual é o drama, qual é o problema? Um caminho imoral, vícios, desobediência, seja o que for. Quando Deus vier com a salvação, nada permanece no lugar que estava e Deus faz tudo novo. A salvação vem do Senhor. Maior dos pensamentos em tão poucas palavras, sim. Nenhum outro pensamento e frase poderia conter tudo o que esta contém. Esta frase é a chave do livro de Jonas, que a salvação vem do Senhor, de tal forma que o Senhor pode alcançar até um povo cruel, terrível como os ninivitas. E aleluia por isso, porque então Ele pode alcançar a mim também, um miserável pecador. Isto que Jonas precisa aprender é a frase-chave do livro de Jonas, mas na verdade é a frase-chave das Escrituras de toda a história de salvação, que começa em Gênesis e vai percorrer a história do povo de Israel, vai dar em Jesus Cristo e na formação da igreja. É sobre isto, a salvação vem do Senhor. Jesus, Yahvé salva. Yahvé salva. Onde você está buscando salvação? Onde você está buscando salvação? Você entende a sua necessidade primeiro, o acerto com Deus? Ou você quer arrumar as emoções e esquecer, deixar para depois a questão de acertar com Deus? É acertando com Deus, depois eu acerto as emoções. Enfim, a salvação vem do Senhor. Salvação, então, é necessariamente essencial, é preciso, é necessária a salvação. Porque esse é o problema do ser humano. Fuga, precisa ser resgatado. Mas esta é uma obra que somente Deus pode realizar, e realiza em Cristo Jesus. Sendo Ele, nesta obra, absolutamente eficaz. A salvação vem do Senhor, não dos meus esforços, das minhas virtudes, das minhas possibilidades, nem de nenhum outro ser humano, nem das ciências humanas. Por isso é eficaz, porque é do Senhor. E o que Ele faz, ninguém resiste. A salvação vem do Senhor. Que essa verdade possa calar fundo no coração de cada um aqui. E você nunca se esquecer disto. Especialmente quando as coisas começarem a ficar confusas, quem sabe. Ideias do mundo confundir você. Ou talvez o seu coração lhe levar para caminhos errados. Lembre-se sempre,
Lembre-se em tempo, a salvação vem do Senhor. E Ele salva. Aleluia, porque ela vem do Senhor. Vamos orar.